Bem, pessoal, falando da relação entre a guerra da Ucrânia e a Europa, a relação entre Estados Unidos, Rússia e Europa, envolvendo principalmente a Alemanha, um pouco sobre a perspectiva de futuro do país da Alemanha. A Alemanha é um país mais industrializado do continente europeu e um dos países mais dinâmicos do mundo em termos de economia industrial. É o 10º maior exportador de bens industrializados do mundo. Mas ano que vem vai passar por uma recessão. Essa recessão passa principalmente por um aumento dos custos de vida na Europa, provocado pela ausência de grãos, ausência do gás, uma inflação provocada pela guerra, provocada pelas sanções aplicadas pela Europa e Estados Unidos à Rússia, certo? E que a Alemanha é um país que vai passar por talvez um processo lento, não tímido, não tão grande de desindustrialização, falência de algumas de suas indústrias, e que os Estados Unidos vêm se comportando como um país que vem tomando o papel que a Rússia tinha na cadeia de produção alemã, que é de fornecedor de gás, fornecedor de grãos, de alimentos. A grande questão é o seguinte, é o câmbio. Os Estados Unidos fornecem isso em dólar, a Rússia fornece isso em rublo. A economia russa, a moeda russa é muito mais desvalorizada que a moeda americana. Então, isso tem custos, isso tem inflação para a Alemanha. A gente fala em uma possível desindustrialização a longo prazo, uma ascensão de partidários de extrema-direita, aquilo que os esquerdistas chamam de imperialismo, a direita, a extrema-direita, chama de globalismo, que seria o enfrentamento desse imperialismo americano, a busca de uma política externa independente. Na Alemanha há uma tendência, sim, de crescimento dessas legendas nacionalistas, a AfD, a Alternativa para a Alemanha, a legenda de extrema-direita, a legenda que, inclusive, que mais cresce na Alemanha, é uma tendência de uma espécie de Europa multipolar, voltar àquele cenário onde os países europeus se lidam entre si de forma bilateral, de forma um direto com o outro, ou com governanças regionais, e não um bloco unitário. A União Europeia tende a ter os seus dias contados, principalmente depois da crise russa. É muito difícil você ver candidatos que sejam europeístas ganhando as eleições. Há uma tendência a ser candidatos eurocéticos e de acontecer processos como aconteceu no Brexit, só que em outros países, principalmente agora passando pela Itália. A gente pode pensar em um mundo cada vez mais multipolar, descentralizado na sua política internacional e mais incerto. Alguns escritores da política internacional falam que quanto mais multipolar é o mundo, mais instável ele é, por ter mais atores agindo de forma independente na sua política internacional.